Olá, bem-vindos à Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu acabei de fazer e que eu fiquei apaixonada pelo livro. É aquele tipo de livro que você quer muito ler para saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você não quer que termine, porque quando terminar você vai ficar órfão desse livro. É um livro de literatura, não é um livro espírita ou espiritualista, mas é aquilo que eu sempre digo, pessoal, a espiritualidade está em tudo. Você não precisa ler apenas livros espíritas ou espiritualistas para enxergar a espiritualidade ali nas entrelinhas, né? Isso acontece muito. Então é um livro que foi escrito, para minha surpresa, eu confesso a minha ignorância nesse aspecto, foi escrito pela Ana Maria Braga, apresentadora de TV, famosa. Eu não sabia que ela escrevia, que ela era escritora também, me surpreendeu. O livro se chama A Espera dos Filhos da Luz. Ele foi editado pela editora HarperCollins. Deixa eu ver de quando é esse livro. De 2019. E é um livro, é uma história, né? Um livro de literatura, é uma história, mas ele é recheado de espiritualidade do começo ao fim. A primeira coisa que chama atenção nesse livro é a maneira como ele foi escrito. Então, no começo, a autora até menciona como foi concebido esse formato, né? Que há muito tempo ela pensava em escrever um livro com coletâneas de frases, de reflexões, de pensamentos que ela foi guardando ali ao longo da vida dela, né? Mas que ela não sabia bem como fazer isso, até que surgiu essa ideia de permear uma história, né? Uma história que ela criou com essas frases, essas citações, esses pensamentos. E olha, gente, o resultado ficou incrível. Incrível mesmo, esse livro é ótimo, é muito bom. Eu vou ler a sinopse para vocês. Ana Clara é uma menina sonhadora. Cheia de esperança, vê a beleza e a magia da vida em tudo. Mas conforme cresce, percebe que o mundo não é exatamente como imaginava e decepciona-se com a maneira como as pessoas se relacionam no vilarejo onde vive. Para preservar a pureza em seu coração, ela recebe um misterioso pergaminho que fortalece suas crenças de que é possível espalhar luz por onde passa. Seu maior poder, o amor, será a chave para que ela interprete os sentimentos das pessoas à sua volta. Em um redemoinho de emoções com desfechos surpreendentes, suas virtudes e imperfeições se intensificarão em uma mistura de medo e fé, desilusão e esperança, receio e confiança. Envolva-se nessa emocionante história e descubra como pequenas atitudes podem trazer grandes transformações para a sua vida e para a humanidade. Então, a história gira em torno da Ana Clara, é uma jovem, a história se passa na era medieval, e é uma jovem que vive em um vilarejo muito pequeno, e na vida dela acontecem várias situações que a levam a descobrir um pergaminho, né? Existe uma tradição na família dela de que apenas a escolhida conseguiria abrir esse pergaminho passa de gerações em gerações, até que, quando ela completa 15 anos, ela toca o pergaminho e consegue abrir. A partir daí, vão aparecendo outros pergaminhos em momentos-chave da vida dela, que vão trazendo muitos ensinamentos. Eu não vou comentar muito sobre a história para não dar spoiler, mas a história fala muito sobre fé, sobre como nós podemos ser pontos de luz da vida das pessoas que estão ao nosso redor, na sociedade na qual nós estamos inseridos e no mundo. Fala muito sobre as relações humanas, em como cada pessoa guarda suas próprias dores e como o lidar com essas dores pode transformar essa pessoa para o melhor ou para o pior. Então ela é uma história envolvida em muita magia, em muitas coisas relacionadas à espiritualidade. Então a história é muito emocionante, a Ana Clara passa por várias situações, né? Tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de romance, tem um pouquinho de mistério,
mas tudo permeado com espiritualidade. E aí, ao longo do livro, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a história vai sendo contada, e aí a autora vai colocando citações no meio do texto. Então você está lendo a história e aí vem uma citação que vai conversar justamente com aquele trecho que você acabou de ler. Esse livro por si só já é uma coletânea de citações fantásticas. Tem citações de todo tipo e vertente de pessoas relacionadas à espiritualidade. Então tem citações de santos, da Bíblia, de representantes do espiritismo, de filósofos, de escritores famosos. Sim, só as citações já valem a leitura, né? Olha, ele é muito bem escrito, tá vendo? A arte gráfica dele é muito bonita e tem as citações no meio da história, tem algumas ilustrações. Aí quando aparece um dos pergaminhos que a Ana Clara recebe, ele aparece assim, ó, então você sabe que é o pergaminho que ela tá lendo. É uma história fantástica, gente. Eu recomendo a leitura. É um livro que faz a gente pensar. Então, a minha reflexão, né, em cima desse livro foi justamente essa. Todos nós podemos ser filhos da luz. Todos nós podemos ser. Todos nós podemos trazer um pouquinho de luz na nossa vida, na vida de outras pessoas, em pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia, que às vezes a gente acha que é besteira, mas para outra pessoa fez toda a diferença. Então todo mundo pode ouvir o chamado. Todo mundo pode ouvir o chamado e ser um filho da luz. Então eu super recomendo esse livro. Esse livro é ótimo, é encantador, é muito bem escrito, eu me surpreendi completamente. Fica a dica. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Até a próxima e tchau!